Ele diz, entretanto, não há esse conhecimento em todos, conhecimento de que há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, para quem existimos, e um só Senhor, e para quem são todas as coisas, e nós para Ele, e que os ídolos nada são no mundo e nada são de si mesmos. Não há esse mesmo conhecimento aqui, ó. Não havia em Corinto, na igreja, nem há aqui. Está cheio de gente que tem medo de ídolo, de mandinga, de despacho, de maldição, de macumba, de mal olhado, de inveja dos outros. É um negócio impressionante, o pânico que crentes têm. Tem pânico de pastor, da maldição do pastor, da falta de cobertura, do gafanhoto migrador. Tem pânico, a vida de crente é medo, medo de tudo, medo moral, de que tenham saído da vontade de Deus, de que o beijo gostoso que deram na namorada, com a língua indo até o esôfago, tenha sido pecado. Aí hoje eles acham que Satanás pode pegá-los porque eles tiveram alegria num beijo tão bom entre um homem, um menino e uma menina. Medo, medo, medo de tudo. O garoto se masturbou, disse, meu Deus, meu pinto vai cair, minha mão está imunda, Deus está contra mim, os anjos estão me perseguindo, o diabo abriu uma porta e vai entrar em mim. Medo, muito medo, e medo de despacho, medo de alguma coisa que se encontra na porta da casa, medo de dente, medo de tudo, medo de plantas, aquela espada de São Jorge, também chamada de comigo ninguém pode. E aqui em casa tem umas 2 ou 3, são plantas bonitas, mas como se as fez serem adereços de pessoas vinculadas a terreiros de alguma natureza, aí crente não planta essa planta como se ela tivesse sido objeto da posse de Satanás. Não, essa planta foi criada pelo meu Senhor para a glória dele, para enfeitar a vida. O jardim do Éden e os jardins dos Édens, como eu tenho um jardinzinho do Éden aqui em casa. Está ali. Ela está ali, linda, 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 linda como ela é. Eu olho para ela, nunca penso em nada, a não ser que ela é uma planta criada por Deus, só isso. Como a mangueira, não tem nenhuma diferença, exceto no olhar de quem olha. Mas se você é supersticioso, crente supersticioso, como 80% são, entrar aqui na minha casa, vai dizer, lá na casa dele tem uma comigo, ninguém pode, lá, 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 lá. Ah, vocês são ruins demais. Paulo diz, entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, são aquelas pessoas que nunca se desvincularam das suas crenças antigas. Vieram para a igreja, foram batizadas. Se forem pentecostais, dizem que falam em outras línguas, mas têm um medo danado do diabo, de demônio, de ídolos, de feitiço, de macumba. São apavorados. O cara vê um dente caído na porta da casa dele, ele já acha que foi um mal que foi feito. Eu acho um dente, eu lavo, ponho no álcool, vejo do que era, se vai ter alguma serventia, se serve decorativamente para alguma coisa. Fora isso, eu jogo no lixo para virar a matéria orgânica que ele é, e só isso. Ai, meu Deus! Ai, 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 ai. Chama o bombeiro. É muito triste o tamanho da cabeça de vocês. Porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo. Às vezes a familiaridade vem da avó, que continua praticando isso, do pai, da mãe, que continuam. Às vezes a familiaridade vem de
amigos próximos da família que continuam, que você sabe, que estão ligados a isso. E aí você fica assim, de olho aberto, com medo do cara. Todo o bolinho que ele traz, você não come, porque você acha que primeiro ele sacrificou ao ídolo dele, ao Deus dele, a divindade que ele adora. Se ele trouxer um acarajé, se for na Bahia e esse carinha que tem familiaridade com os ídolos trouxer um acarajé, você espera ele ir embora e joga fora, não é isso que você faz? Manda para mim, meu irmão, eu como tudinho, eu mesmo peço para fazer, para comer gostoso com pimenta, para abrir no meio assim, ainda jogar um caruruzinho, ou um vatapazinho, e comer gostoso com uma pimentinha, seu bobo, consagrado em nome de Jesus. Que coisa mais linda! É como comer banana, você entendeu, seu tolinho de Deus? Então, Paulo diz, por causa da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como se fossem sacrificadas a eles. Como se estivessem, se comessem, quando comem, se sentem mal. Tem gente que tem dor de cabeça, que tem enjoo, que tem dor de barriga, mas é claro, se eu comer uma folhinha do meu quintal, pensando que aquilo foi dedicado a Baal, a Satanás, a Belzebule, se eu achar que foi e comer, meu Deus, é um placebo que vai gerar todo tipo de sintomatologia em mim. Cabeça dói, parece Covid-19, eu perco até o paladar, estou com uma canseira, hoje eu não vou poder sair, porque somatizou na mente, eles têm a dimensão psíquica da crença no ídolo. Quando eles comem a coisa, a pedra de toque, que vincula aquela crença ao ídolo, quando eles tomam o café como se fosse consagrado ao ídolo, eles começam a passar mal. Começam a passar mal. Aí eles dizem, esse ídolo é poderoso, não coma dessa comida, que essa comida vai te fazer passar mal. E eu continuo dizendo, manda para mim, meu filho, mesmo na pandemia, que a gente congela a tua comida, depois descongela e come gostoso. Gostosíssimo. Mas muitos não têm esse entendimento, e a consciência desses, por ser fraca, por não ter sido alicerçada no Evangelho, eles só são crentes de igreja, mas não tem Evangelho, não tem o fundamento da fé em Jesus colocada no coração deles, por isso eles têm uma consciência fraca, e assim eles vêm a contaminar-se. Eles começam a dizer, eu estou passando mal, meu Deus, eu comi alimento sacrificado aos ídolos, eu ainda tenho coisa dos ídolos em mim. O ídolo vai se transformando numa realidade orgânica para essas pessoas. É terrível. Porque se alguém... Agora ele está dizendo o seguinte, agora você que é diferente, que já é como eu, se você já é como eu sou, Paulo diz, então, para você a minha palavra é diferente da palavra que eu disse para esses, que colocam fé e crença, colocam as suas crenças no ídolo. Para vocês que já têm fé no Evangelho, não vão para o outro lado, desprezando a fragilidade desses tolinhos que frequentam igreja, mas não têm ainda fé no que Jesus fez, não têm fé no fundamento, continuam a ter crenças da familiaridade pagã, da herança, do legado que lhes foi deixado, que eles nunca conseguiram dele ficarem totalmente livres. Por isso há, no mínimo,
um latejamento, uma pulsão de angústia pagana, a interpretação deles a respeito de tudo, inclusive do alimento, do despacho que supostamente foi sacrificado ao ídolo, ou da comida que foi servida por alguém que o indivíduo a ele atribui, um trabalho incessante de dedicação de todos os alimentos aos ídolos para que todo mundo coma mandinga. Tem gente assim, aí Paulo diz, você que não é assim, aí a palavra é para mim agora, que não sou assim. Ele diz, se alguém te vir, Caio, a ti que és dotado de saber, que comes acarajé, que comes tudo isso, mas se alguém te vir sentado à mesa, lá no templo de Apolo, alguém te vir sentado à mesa, num lugar considerado de dedicação aos ídolos, eu não tenho nada contra os terreiros, por isso é que eu me assentaria numa mesa sem problema. Ele não está falando de se assentar na mesa e nem de entrar no lugar e sentar com essas pessoas. Ele está falando de ser visto pelos crentes. Porque ele próprio, Paulo, não tinha nenhum problema de fazer nada disso. E, eventualmente, fazia. Mas ele olhava para um lado, para o outro e ainda deixava vigia. Para dar um sinal a ele se algum crente vinha. Porque crente, cara, crente é um problema, mesmo para o apóstolo Paulo, para qualquer um. Os crentes são um problema, foram para Jesus. Os crentes, no fim de tudo, mataram Jesus. Aquele pessoal que matou Jesus era todo mundo crente sem entendimento. Sem entendimento, como Paulo diz em Romanos 10, com efeito eu dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, mas sem entendimento, sem saber e sem o amor no saber para interpretar a vida, sem angústia, sem medo. Então, Paulo diz, se alguém te vir, a ênfase é no se alguém te vir, a ti, que és dotado de saber libertador, sentado à mesa num templo dedicado a ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos por tua causa? É o cara que me admira, meu Deus, eu me converti com o Caio, mas ele ainda é um tolo, um bebê, um infante espiritual. Não importa se muito tempo tenha passado, mas a familiaridade dele com os ídolos e a falta de instrução e a falta de compreensão e de introjeção do significado do libertador da fé em Jesus, pela falta disso tudo, ele que me ama, que me admira, que me respeita, que me considera um apóstolo do Evangelho, aí me vê sentado lá, na maior boa, comendo, rindo, bebendo. Aí ele vai dizer, meu Deus, não tem nenhum problema comer alimentos sacrificados aos ídolos, mas ele não pensa como eu, ele pensa como ele. Se ele pensasse como eu, ele ia saber que ele só estava comendo comida. Mas como ele não pensa como eu, ele pensa como aqueles que têm familiaridade com o ídolo, ele diz, eu vou também comer alimento sacrificado a todos os ídolos, porque o Caio come. Não, eu não como alimento sacrificado a nada. Eu não como alimento que não seja dedicado ao Senhor da vida, o único Deus. Mas tantos pagãos não sabem quanto o meu irmão, que já deveria saber, também não sabe ainda. Aí você diz, bom, você não está escandalizando os pagãos sentados à mesa, comendo o alimento que para eles é sacrificado aos ídolos? Não. O pagão olha e diz, esse é o cara, ele não tem medo de nada, o Deus dele deve ser maior do que qualquer coisa, porque ele vai sair daqui e vai pregar, e eu vou assisti-lo pregando em todas as esquinas de Corinto, e nas sinagogas, e na igreja lá dos cristãos, na casa de alguém, como era o comum. Então, para ele é nada.
Mas para aquele crente que está escondido atrás da coluna olhando, eu sei que para ele é alguma coisa. A diferença é essa, a diferença não está na coisa, a coisa não é nada. Nada, 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 exceto para aquele que projeta nela um significado que ela não tem. Mas ela em si não é nada. E o pagão com quem eu estou sentado à mesa me interpreta com a minha liberdade. Ele vê que eu não dou nenhum significado. Ele, antes de comer qualquer coisa, ele faz alguma coisa. E eu como comendo. Chego ali e diz, obrigado, ó Deus Criador de todas as coisas e de todos nós, pelo alimento que tu nos deste. Isso é teoria na minha boca? Não, na minha boca não é. Já comi com mãe de santo, pai de santo, com todo mundo que os crentes acham que a gente não pode nem entrar pela porta da casinha deles. Eu não tenho esse problema. Para mim é tudo irmão, tudo gente. Gente que sabe mais, gente que sabe menos, gente equivocada. Se eu fosse só lidar com quem sabe, eu não conversaria com você. Porque você, meu Deus, é um pagão ainda e eu te trato com todo amor. Por que eu não vou tratar a todos com todo amor? Se eu não tratar a todos com todo amor, estou me colocando acima do meu próximo, seja ele quem seja. E não importa quem seja o meu próximo é qualquer ser humano. Então, o único que me dá problema é o crente. O cara que está lá sentado naquela mesa, onde eu já sentei tantas vezes, e eles, obrigado, eles fazem a oração lá, a divindade local deles, e eu levanto a minha mão sobre todas as coisas e abençoo ao Senhor Deus, Criador de todo o alimento que vamos comer e de todas as pessoas que vão comer desse alimento. Eu as consagro a ti, ó, mando ver, e ninguém tem nada contra, todo mundo diz, esse cara é legal, ele senta aqui na minha mesa, ele não tem medo de nós, não tem medo de nada, come a nossa comida, dá graças e nem arrota passando mal, ele vai pregar na igreja, vai orar por doentes, vai expulsar demônios, vai fazer tudo. Porque o ídolo, a comida do ídolo, a dedicação disso, não é nada. Só é para você que tem a consciência fraca, que não entendeu ainda o Evangelho. Para você. Por isso, eu não tenho nenhuma preocupação, nem com os lugares, nem com as pessoas, nem com as comidas. Eu só me preocupo se o crente está lá ou não está lá. Que é para ele não achar que, por causa da minha liberdade, ele que não compreende a minha liberdade, fica pensando que não é liberdade, que é cumplicidade minha com os crentes. Então ele diz, já que o Caio ele tem duas reações. Eu vou comer também, a si mesmo, consagrado aos ídolos e consagrando aos ídolos. A segunda reação é, não quero nunca mais nem ver o Caio, porque o Caio é um pagão como os outros. Tem essas duas reações. Todas elas são reações pagãs, de quem não entendeu nada do Evangelho. Nesse caso, não entendeu Paulo e a liberdade que ele diz que eu posso ter em Cristo, desde que eu não faça isso para ofender a consciência do mais fraco. Eu tomo essas liberdades sem crente num perímetro de muita distância, porque crente é fraco demais. Eu não conheço ninguém mais frágil, com menos imunidade espiritual de qualquer natureza do que o crente. Crente pega tudo, e tudo pega em crente, porque ele não tem imunidade em relação a Deus, até Deus pode fazer mal a ele, e não tem imunidade em relação àquilo que ele chama de ídolos, diabo, feitiço, seja o que ele chame. Ele não tem imunidade. Deus é um perigo e o diabo é um perigo e os ídolos são um perigo, a vida é um perigo, ser crente é uma desgraça. Na realidade, é isso que acontece.